Quero convidar a que possamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias em 1 de João, capítulo 5. Primeira de João, capítulo 5. Neste mês em que enfatizamos a vitória que há em Jesus, aquela vitória que nos motiva, que nos alegra, que nos estimula dia após dia a sair de casa, a celebrar a vida. A vitória que temos em Jesus diz assim, versículo 1, 1 de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nada melhor para começarmos o nosso tempo de celebração do que nós apontarmos a nossa fé para Jesus. Nada melhor do que nós começarmos este tempo cantando quem Jesus é. Versículo 4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. Em Jesus que é o nosso Salvador. E é o que vamos fazer. E irmãos, enquanto nós entoarmos este cântico, Vitória tenho em Cristo, eu quero desafiar a que possamos fazê-lo com alegria, que o nosso rosto possa transparecer alegria. Podemos também agora trazer então o nosso Euromissionário. E esta é uma oferta para missões. Nós vamos fazer daqui a pouco o levantamento da oferta regular. Esta é uma oferta para missões, o nosso contributo com o Euromissionário. E enquanto nós fazemos ordeiramente, podemos vir colocar aqui o Euromissionário. Entoaremos este cântico. Vitória tenho em Cristo. Preparou nos céus e um dia ali com ele
Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 47, 147. Salmo 147. E nós vamos ler o versículo 7 e também o versículo 11. Salmo 147. Diz assim o versículo 7. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Deus tem agrado naqueles que o amam, naqueles que confiam no Senhor, naqueles que esperam e que vivem debaixo da sua misericórdia. E nós, nesta manhã, estamos alegres porque Deus nos amou. E nós, nesta manhã, queremos pôr em prática o versículo 7. Queremos, em ação de graças, cantar louvores ao nosso Deus. E é o que vamos fazer, entoando este cântico, nos amou. Amor
Este hino, o hino 398 do cantor cristão, nós podemos dizer que, embora o inimigo nos assalte com tentações fortes, nós somos mais do que vencedores nele. E enquanto nós entoarmos este hino, podemos também entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E agora um apelo a todos os membros da igreja para que o possam fazer. Esta é a nossa responsabilidade. Quem está connosco hoje e que nos visita não é obrigado a fazer, claro. Se o desejar, nós agradecemos, mas eu quero convidar o irmão Rogério e o irmão Lourenço a auxiliar-nos com o levantamento da oferta e dos dízimos, enquanto entoamos este hino. Sou feliz. Gozar
Graças te damos, Senhor, por estes dízimos e ofertas levantadas, Senhor, para a tua igreja, para a tua obra, Senhor. Ajuda, Senhor, a tua igreja a empregá-lo segundo a tua vontade. E é em nome do Senhor Jesus que o fazemos. Amém. Quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E eu disse às crianças que iam ficar sossegadas. E os adultos também. Apocalipse capítulo 3, naquela que é a mais agradável das cartas que o Senhor Jesus escreve, está registada para a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, vamos ler o versículo 7 até ao versículo 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos guardados para vencer. E versículo 7 fala-nos aqui da chave da vitória. Todos nós, pelo menos os adultos, precisamos de uma chave para entrar em casa. E esta é a chave das instalações da nossa igreja. Sem ela, não consigo entrar. Por muito simpático que seja o vizinho, ele não tem a chave para me abrir a porta. Preciso dela para abrir todos os dias as instalações para que possa estar aqui todos os dias. Mas nós olhamos para o versículo 7 e encontramos a chave da vitória. Não uma chave comum como aquela que temos em nossa casa, mas olhemos para esta chave do versículo 7. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esta igreja está guardada para vencer porque a chave da vitória é Jesus. E quando nós olhamos aqui para o versículo 7, remete para David. Aquele homem que, segundo o texto bíblico, tem um coração de acordo com a vontade de Deus. Quando nós lemos a biografia do rei Davi, nós encontramos um jovem capaz de desafiar um gigante. Nós encontramos um homem capaz de liderar o exército e avançar. O homem que se tornou rei, mas que também pecou, que também manchou toda a confiança que Deus tinha posto nele, todo o poder que Deus lhe deu, e ele manchou. Mas sabem o que caracterizou David? Foi o arrependimento. Foi o arrependimento. E ao ler este versículo 7, percebemos que nesta cidade de Filadélfia existiria uma boa comunidade dos judeus. De tal maneira que muitos se converteram e integraram a igreja, e eles conheciam a Escritura, e eles sabiam quem era David, aquele homem escolhido de Deus para liderar o povo de Israel. Aquele homem que, apesar disso, disse há pouco das suas falhas, ele se arrependeu e ele recebeu o perdão de Deus. E é aqui que o Senhor Jesus quer chegar. Porque a chave da vitória está em reconhecer Jesus como, versículo 7, o santo verdadeiro. O santo e verdadeiro. E aquela igreja tinha a oportunidade de triunfar, de vencer, caso se arrependesse. Caso pegasse na chave mais importante.
e avançasse rumo ao perdão. Jesus tem a chave da vida. Ele é a chave da vida. E pelo seu sacrifício, que nós vamos celebrar daqui a pouco, nós temos o perdão. Mas é importante voltar então a perceber a necessidade do arrependimento. A necessidade da confissão. Não de virmos aqui à frente e dizermos eu pequei aqui ou ali, eu errei, mas fazê-lo diante de Deus. E este é o primeiro desafio que quero lançar nesta manhã. A todos. Que possamos confessar os nossos pecados a Deus. Que nos possamos arrepender. E como o Davi o fez, possamos deixá-los de lado. Deixar os pecados de lado. Aquilo que manchou a nossa relação com Deus fique de fora. Então, o primeiro desafio, confessar. Quer confessar algo a Deus? Antes mesmo de nós partilharmos o pão e o vinho. Quer confessar algo? Quer deixar algo na sua vida? Interessante que há pouco os júniores passavam com algumas tentações, alguns pratos. Os irmãos conseguiram ler o que estava nas costas destes jovens? Recordem-me. Ira, murmuração, mentira, fofoca e inveja. Irmãos, nada disto pode ficar na nossa vida. E há pouco agradecia aos mais jovens por nos terem partilhado esta mensagem. E é para nós. Isto tem de ficar de fora da nossa vida. Está aqui, versículo 7. Vamos deitar fora. Versículo 8 fala-nos da fidelidade. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus conhece muito bem esta igreja. Jesus sabe muito bem do que a igreja de Filadélfia era capaz. Esta igreja guardada para vencer, mesmo que se sentisse fraca, era fiel. E Jesus reconhece a fidelidade daquela igreja. Os seus irmãos que têm a Bíblia em formato de papel, puderem dar lá um salto aos mapas, verão onde fica a cidade de Filadélfia. E sabem que esta cidade era muito afetada por fenómenos da natureza. Tremores de terra constantes, aqueles abalos enfraqueciam o comércio e a indústria da cidade. E a igreja, é interessante que Jesus sempre faz este paralelismo entre aquilo que a cidade vive e aquilo que a igreja vive. Aquilo que a cidade é, e Jesus faz aqui uma relação com aquilo que a igreja tem. E a igreja parecia estar a seguir os passos da cidade, ou seja, em momentos fraquejava. Em momentos sentia-se a ruir. Mas as palavras do Senhor Jesus para estes crentes são uma palavra de ânimo. O Senhor Jesus diz claramente no versículo 8: eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Não há uma reprovação de Jesus para esta igreja, mas sim um grande desafio. Uma porta aberta. Uma porta que ninguém pode fechar. Voltamos então à chave. Voltamos ao tema da chave. Nós temos uma porta, mas nós temos a chave. Fechamo-la, abrimos-la, mas, versículo 8, o Senhor Jesus diz que ninguém pode fechar. Esta cidade hoje chama-se Alaşehir, é na Turquia. E naquela época houve uma grande pressão, uma grande perseguição, mas a igreja permaneceu fiel. A igreja não negou a sua confiança em Jesus. E o versículo 8 diz isto mesmo: eu conheço as tuas obras. A fidelidade, aliada ao desafio das portas abertas, deveria ser suficiente para que aquela igreja avançasse confiante na partida do Evangelho. E havia mais força do que eles pensavam. Prova disso é de que a vitória não depende da força física, mas da força espiritual. A igreja de Filadélfia tinha um vasto campo missionário à sua frente. E o Senhor Jesus diz que aquela porta ninguém pode fechar. O Senhor Jesus está a lançar uma palavra de desafio a esta igreja, porque diz claramente: vocês têm mais do que aparentam ter, têm mais oportunidades, mais força, mais poder, mais capacidade de levar outras pessoas a Cristo, porque o vosso poder, a vossa dependência está em Jesus. Nós não temos dúvidas de quem nos faz vencedores.
Quem faz de nós vencedores é o Senhor Jesus. Mas, irmãos, eu agora quero pegar no versículo 8 e olhar para a primeira igreja evangélica Batista de Viseu. Durante anos, a igreja sonhou com campos missionários. Há 3 meses, no aniversário da igreja, líamos um pequeno histórico de como a igreja, nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, avançou para frentes missionárias. Umas mais próximas, outras mais distantes, e algumas não vingaram, não se ingraram. Mas o que nos caracterizou aos nossos antepassados na fé, aos nossos pais e avós na fé, foi, versículo 8, terem a visão de que Deus tinha aberto uma porta. Então, este mês de junho pode ser o mês em que nós consigamos ver o Senhor abrir uma porta para nós, não para eles, não para os outros, mas para nós, para falarmos de Jesus, para abrirmos uma nova frente missionária, quem sabe? São Pedro do Sul é uma igreja organizada, querendo Deus, poderá abrir outros trabalhos e ficaremos contentes com o avanço daquela igreja, mas queremos nós avançar com outras frentes. Não podemos ficar parados a pensar, temos pouco dinheiro, e é verdade. Mas nós temos uma riqueza muito maior. Os recursos humanos são mais valiosos do que os recursos financeiros. E é aqui que Jesus quer chegar. Se aquela igreja em Filadélfia fosse contar o dinheiro, diria, não podemos fazer nada. Não podemos fazer muito mais. Mas se aquela igreja fosse reunir todos os recursos espirituais, iria perceber que esta porta estava aberta. Iria perceber que Jesus lhes tinha dado tantas oportunidades para avançar. Versículo 7, temos de confessar algo. Versículo 8, devemos imitar a fidelidade desta igreja e aproveitar o desafio que Jesus nos lança, agora que sabemos quem Ele é, que sabemos quem Jesus é, Ele é o vencedor, então nós, que recebemos o seu amor, devemos partilhar este mesmo amor. Irmãos, versículo 8, a nossa fidelidade não é a esta casa, a nossa fidelidade é ao Senhor que tem a chave e ao Senhor que nos abre os horizontes. Os irmãos querem orar sobre este desafio? Os irmãos querem pedir a Deus que nos abra o entendimento de onde nós devemos investir o nosso tempo? Agora vou-me dirigir para os mais novos. As vossas aulas estão quase a acabar e podem responder com alegria quando eu disser isto. Certo, Lucas? As aulas estão quase a acabar. É bom. Pelo menos o Lucas diz que sim. Irmãos, o ano letivo dos mais novos está a acabar. Acabou o campo missionário na escola? Não, pois não. Sou o único aluno evangélico na escola. Não é verdade. Sou o único crente em Jesus. Não é verdade. Junta-te. Fala de Jesus com os teus colegas. Fala de Jesus aos teus colegas. E apesar de seres a minoria, apesar de seres o dos poucos, lê o versículo 8. E esta é para os jovens estudantes que aqui estão nesta manhã. Conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jovem que estás aqui, estudante, não negues o nome de Jesus. Não penses que tens pouca força. Não negues o nome de Jesus. És mais forte do que isso. Mas, versículo 9, uma igreja que é guardada para vencer. Versículo 9, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Há aqui um reconhecimento do amor de Jesus. Os falsos pregadores da pureza religiosa, e aqui estão identificados os que se dizem judeus e não são, já tinham atormentado esta igreja em Filadélfia. Mas há aqui uma promessa que o Senhor Jesus faz, uma promessa de vitória para aquela igreja. A classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens está a estudar o livro de Atos. E nesta narrativa nós encontramos muitas vezes os judeus a rejeitarem a mensagem do Evangelho. Eles chegam a criar barreiras, obstáculos, são eles a oposição para que a mensagem
não chegue a outras cidades. Aliás, eles saem de uma para outra para agitar os ânimos, para acicatar os ânimos, para que os missionários sejam rejeitados. Eles eram uma força de bloqueio. Uma força de bloqueio para quem aceitava Jesus, sobretudo entre os judeus. Sabem, irmãos, ao longo do livro de Atos, lemos os missionários agredidos, os novos convertidos também, sob o pretexto de uma pureza religiosa. O Evangelho sofreu perseguição. E veja-se onde chegou, a Filadélfia. Alguns não eram judeus, mas também perseguiram a igreja. E é esses que Jesus menciona aqui no versículo 9. Eles dizem-se judeus, mas, irmãos, reparem como Jesus te chama. Versículo 9. Farei-os da sinagoga de Satanás. Dura palavra. A sinagoga é a casa de estudo da palavra de Deus. Não tinha a ver com o templo. Era a casa onde todos os sábados se lia a Escritura, onde se entendia e um mestre ia dar então a lição, a explicação daquela passagem bíblica. Pois bem, o Senhor Jesus diz que aquela casa é uma casa de estudo, mas do diabo, não é uma casa de Deus, porque eles são mentirosos, eles perseguem, eles bloqueiam, eles fazem mal a quem acredita em Jesus. Pessoas de má índole, pessoas mais preocupadas em destruir do que ajudar, pessoas que ofenderam, que maltrataram os cristãos. O que é que diz o versículo 9? Como é que diz a parte final do versículo 9? Eles vão o quê? Ajoelhar-se. Vão prostrar-se. Vão reconhecer aquilo que Jesus fez por eles e vão adorar, perceber que eles são mais do que vencedores. E saibam que eu te amo. Nós não nos ajoelhamos diante de qualquer pessoa. Mas, nesta época, era comum quando uma autoridade, e já nem estou a falar do imperador, o imperador então exigia mesmo que todos se curvassem. Mas uma autoridade, por exemplo, o governador da cidade, quando passava, era merecedor, digno, de que as pessoas se encurvassem. E quanto mais alto fosse o prestígio dessa pessoa, mais curvado o povo devia de ficar. E aqui o Senhor Jesus está a dizer no versículo 9 que por reconhecerem o grande amor de Jesus, e nós já cantámos isto, que Deus nos amou com amor que constrange, que transforma, o amor que liberta. Pois bem, é este amor que está aqui a falar no versículo 9. Eles vão reconhecer quem são os verdadeiros adoradores. Esta é uma mensagem de esperança, de ânimo, de alento para aquela igreja. E para todas as igrejas. É pelo amor de Jesus que nós somos vencedores. Ajoelhados perante os vencedores, sim, mas por causa de Jesus. Não porque nós sejamos bons, não porque nós sejamos melhores do que os outros, não porque nós sejamos mais capazes, mas pelo amor de Jesus. Esta frase do versículo 9 reforça a ideia do versículo 8, que quando a igreja se sentia fraca, Jesus via nela um tremendo potencial. Irmãos, a igreja é de Jesus. É Ele que é o vencedor. Foi Ele que venceu a morte. Foi Ele que venceu sobre o pecado, sobre a mentira, sobre o pai da mentira. Quem ama, quem aceita Jesus, quem vive para Ele, sabe que é vencedor. E tenha consciência de que mesmo com fraquezas, com poucos recursos, mesmo com limitações, tenha certeza de que, versículo 9, um dia também vai estar entre aqueles que se receberão a coroa da vitória. Não importa a dor, a perseguição, aquela frustração atual, nós sabemos o que o futuro nos reserva. Reserva-nos uma vitória. E esta vitória, versículo 9, é o amor de Jesus. É o reconhecimento de que somos amados por Ele. Mas leiamos o versículo 10 e o versículo 11. Uma igreja guardada para a vitória, uma igreja perseverante. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu peço perdão, irmãos, desculpa, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
Jesus reforça a fidelidade, a perseverança desta igreja e faz outra promessa, a de poupar a igreja nos dias da tribulação. Sabem, irmãos, nós estamos a viver tempos fáceis. Às vezes nós dizemos, os tempos são difíceis. Irmãos, nós não somos perseguidos por nos reunirmos aqui às 10 horas. Nós não somos reunidos porque cantamos, entoamos estes cânticos. Contudo, outros irmãos nossos, sim, passam por tempos difíceis. E estes do primeiro século passaram por uma tribulação que pareciam ser o cumprimento das palavras de Jesus no capítulo 24. Eles foram perseguidos, eles foram queimados vivos, eles foram torturados, eles foram crucificados, eles foram mortos das maneiras mais cruéis, mas o Senhor Jesus diz que havia ainda mais. E esta promessa que encontramos aqui no versículo 10 refere-se exatamente ao cumprimento das palavras que acontecerão nos fins dos tempos, quando a opressão diabólica aumentar, quando o inimigo fustigar bastante a igreja. Aí, leiamos o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Jesus promete guardar a sua igreja. Sabemos, e é bíblico, irmãos, não é uma suposição nossa, que o diabo vai procurar de todas as formas atormentar a nossa fé. Sabemos que o diabo vai colocar obstáculos, pedras, barreiras, para que não confiemos mais no Salvador. Mas também há a certeza de que o poder para o derrotar está exclusivamente em Jesus. Catarina, eu já contei aos irmãos, tenho uma frase que não só ela, mas todos nós podemos guardar. Nós acreditamos no fim, na vitória. Acreditamos que, apesar das dificuldades, o fim é ótimo, porque Jesus é o vencedor e nós estamos nele. E as palavras de Jesus aqui neste versículo devem ser entendidas como um reforço, um estímulo, um consolo à perseverança e da fé. Até porque no versículo 11 tem outra promessa. Quem é que tem a coroa? Eu vi ali o Max com a coroa, mas essa coroa não é tua, pois não, Max? Não. Podes dar-me, por favor? Vais entregar pela tua irmã. Podem ler o versículo 11, irmãos? Alguém pode ler em voz alta, por favor? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém te tome a tua coroa. Os irmãos ouviram bem? Jesus, em primeiro lugar, compromete-se que virá. Jesus promete que não demorará muito tempo. E depois ele diz o seguinte: que ninguém tome. Estou à espera dela, Max. O Max está a dar-me porque não é dele, sabem? Obrigado. Esta é uma coroa bonita que as crianças estão a usar. Ontem foi o dia da criança. Os irmãos percebem porque elas vieram com as coroas, certo? E é uma boa ilustração do que está aqui no versículo bíblico. Não damos a nossa coroa a ninguém. Uma igreja guardada para vencer, uma igreja vitoriosa, não dá a sua coroa. Estamos a ler o texto bíblico, está aqui, versículo 11. Jesus diz: venho sem demora. Jesus virá. Temos esta consciência. A vinda de Jesus será repentina. Não é tanto uma questão da mudança de calendário, mas a vinda de Jesus pode acontecer a qualquer instante. E nós devemos estar preparados para isso. Daí, estar preparado é guardar o que tens. A coroa é para os vencedores. A coroa não é para os que se acham importantes. É o texto bíblico que está a dizer. A coroa é para os vencedores. Irmãos, estas palavras do versículo 11 remetem-nos a Mateus no capítulo 25, àquela parábola que Jesus contou das 10 noivas, das 10 virgens, em que o tempo da vinda do noivo prolongou-se mais do que esperado e umas não estavam preparadas. Daí a importância da chamada à atenção espiritual. Vigiai e orai. A igreja em Filadélfia era fiel, aparentemente fraca, mas seria vencedora. Mas deveria estar atenta.
certa de que estaria protegida pelo vencedor. Irmãos, este recado é para nós. Guardemos o que temos, a nossa coroa. Guardemos o que temos. Mas temos de vigiar, temos de estar atentos, e o Senhor Jesus faz uma ilustração excelente, como as pombas e como as serpentes. O que é que as pombas são? As pombas são? Simples. Os irmãos já viram bem uma pomba, ultimamente? Elas estão sempre olhando para um lado para o outro, certo? Porquê? Para identificar os perigos. Mas, por outro lado, o que é que a serpente é? O que é que Jesus diz? Astuta, não é? E pronto. Irmãos, temos de estar atentos. Este recado é para nós. Atentos, vigilantes, seguros da vitória em Jesus. E agora Jesus fala no versículo 12 do nome. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também tem o meu novo nome. Todos nós respondemos pelo nome de registro. Alguns em casa têm um nome só de família. E na rua é estranho ouvir esse nome, mas em casa é normal. Mas todos nós temos um nome pelo qual nós respondemos. Mas Jesus tem um novo nome para estes crentes em Filadélfia. Eles chamam-se vencedores. Vencedores. As colunas do templo que aqui o texto menciona seriam diferentes daquelas que eles viviam na cidade. Por causa dos terremotos, as colunas dos edifícios naquela cidade eram rachadas e os templos caíam. E Jesus está a fazer uma analogia agora o inverso. Vocês não vão ser como as colunas dos templos da cidade. Estes templos que são abanados e que caem constantemente. Mas serão as colunas do templo do meu Deus que desce do céu. E os vencedores serão as colunas permanentes. Colunas que não caem. Colunas que não são abaladas, porque são vitoriosas e jamais serão removidas. Irmãos, nós temos a certeza da salvação. Temos a certeza da salvação e a certeza da preservação da mesma, que nos está assegurada em Jesus. Ninguém nos vai tirar da mão do nosso Deus. Ninguém nos vai tirar da mão do nosso Deus. Estamos salvos, estamos seguros. Não salvos à segunda-feira, terça, quarta e depois na quinta e sexta, não se sabe. Não, nós estamos mesmo salvos. O Senhor Jesus morreu para nos salvar. E quando ele fala aqui do nome escrito, é um sinónimo de bênção divina. Foram vários os nomes que nós vimos no Antigo Testamento que mudaram. Pessoas que mudaram de nome. Abraão passou a Abraão. Sarai passou a Sara. Jacó passou a Israel. E todos eles foram abençoados com a mudança que lhes aconteceu na vida. Jesus dá-nos uma nova identidade. E diz que somos novas criaturas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Alguém pode ler? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ou se alguém souber de cor, pode dizer. A nova criatura tem uma nova identidade, tem um novo nome. E é aqui que Jesus está a mencionar no versículo 12. É agora uma partilha da natureza do Filho, a nossa ligação que temos a Jesus. Esta cidade que fala aqui o versículo 12, a Nova Jerusalém, não é um lugar geográfico como Viseu. Aprendi com a Hermeunice que Abraveses não é Viseu. Já é Hermeunice. Deixe-me dizer-lhe que já é Viseu. Mas os limites da cidade estão bem definidos, estão bem identificados. E esta Nova Jerusalém não tem uma limitação geográfica como a nossa ou outra cidade. Aí tudo será diferente, em que nós poderemos estar na presença do Pai, sem limitações, sem bloqueios. E aí sim, nós iremos desfrutar desta glória constantemente. Terminando, irmãos, com o versículo 13. É o versículo que termina todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos de fazer atenção à coroa que nós temos. À coroa. Precisamos estar atentos.
Precisamos de vigiar, espiritualmente atentos ao que se passa à nossa volta. E agora, versículo 13. Prestarmos atenção ao que o Espírito nos diz. Nós necessitamos de ouvir Jesus. Ele é a chave da vitória, versículo 7. Precisamos de recordar a fidelidade, versículo 8. Até chegarmos ao reconhecimento do amor do Senhor Jesus no versículo 9. Investir na perseverança, versículos 10 e 11, estando certos que teremos um novo nome no versículo 12. Um nome que nos é dado pelo Salvador. Há pouco perguntei se nós queríamos deixar para trás algo, se nos queríamos arrepender. E antes mesmo de nós participarmos neste memorial, eu quero agora desafiar a todos os presentes, a todos os que aqui estão. E eu chamo a atenção para a importância deste memorial. Em primeiro lugar, nós não vamos ser salvos por tomarmos a ceia. Nós não vamos ser perdoados por tomarmos a ceia. Mas também nós não devemos banalizar este memorial. Significa que o pão que nós vamos tomar nos aviva a memória do corpo que Jesus entregou na cruz em nosso lugar. E o mesmo se passa com o cálice, com o vinho. Recorda-nos o sangue que Jesus derramou em nosso lugar. Daí, querermos convidar hoje quem está aqui, que um dia aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, que deu testemunho público da sua fé através do batismo. Pode não ter sido aqui, em Viseu, mas há alguém que disse, a todos os que aqui estão, que disseram: eu morro para a velha natureza, mas não fico lá. Eu vivo agora para o meu Senhor, e que está em comunhão com Deus e com uma igreja evangélica. Nós queremos convidar a que participem neste memorial. Mas antes eu quero convidar que possamos orar. Há um versículo que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 28. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de tomar o pão e o cálice. Porque quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Não querendo agora apontar o dedo a ninguém, dizer, tem de tomar, está proibido de tomar, é obrigado a tomar, jamais poderá tomar. Nós queremos lançar um desafio. Examine-se. E quem ainda não tomou esta decisão de aceitar Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, quem ainda não se batizou, quem ainda não está em boa relação com Deus, nós queremos convidá-lo que o faça. E se alguém hoje desejar aceitar Jesus, que o faça. Então, nós vamos ficar em oração. Antes mesmo de sermos servidos dos elementos da ceia, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que possa limpar o nosso coração. Querido Deus e Pai, somos gratos pela vitória que temos no Teu Filho, pela certeza que temos do perdão dos nossos pecados. E agora te pedimos que nos limpes. Tudo aquilo que esteja a impedir uma comunhão verdadeira e eficaz contigo, que possa ser removido pela Tua graça. Querido Espírito, limpa-nos e faz de nós mais do que vencedores em Ti. Pedimos, apelando à Tua misericórdia. Em nome do Salvador, o Senhor Jesus, nós fazemos. Amém. Quero convidar os irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição do pão, e nós vamos entoar a primeira estrofe do hino 142, Pão da Vida, e enquanto os irmãos diáconos nos auxiliam com a distribuição do pão, antes mesmo pedir ao irmão Slava que nos possa dirigir numa palavra de oração ao nosso Deus, antes mesmo de sermos servidos com o pão. Pai nosso, obrigado por esse dia que nos dás, obrigado por esta lembrança e por que fizeste por todos. Obrigado porque és bom, nós chegares lá, chegares à cruz, obrigado por esta fé que nos deste a todos, nós podemos estar, podemos orar, podemos orar, podemos orar. Será que este dia abençoado por ti, por todos nós podemos celebrar? O que é que tu fizeste por nós? Para a primeira estrofe deste hino, Pão da Vida.
para a semana, para o ano. Mas faça de Jesus a chave da sua vida, a chave da salvação. Enquanto escutarmos então o instrumental, vamos ficar silenciosos, a aguardar que os demais irmãos sejam servidos. Alguém ficou por servir? Faltam pessoas aqui em cima. Enquanto os nossos irmãos são servidos, quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Lucas, capítulo 22. Este texto é tão importante para nós. E este momento é alegre. Cantávamos que Jesus é o pão da vida. E o pão da vida entregou-se por nós. O pão da vida, certa vez, estando com os seus discípulos, o pão da vida, estando com os seus discípulos, diz assim, capítulo 22, versículo 19. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Convido o irmão Rogério que nos dirija uma palavra de oração antes de sermos servidos nos cálices. Damos-te graças, Senhor Deus. Nós vamos entoar a segunda estrofe deste hino, Pão da Vida, enquanto nós somos servidos com os cálices. Este sangue
que Jesus verteu, mas agora só os que acreditam. Está bem? Sangue que Jesus verteu é vivo e eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Que bom é que os crentes tenham cantado. Bom ouvir os crentes a cantar, os que acreditam que o sangue de Jesus é eficaz, que o sangue de Jesus é divino e que este sangue nos perdoa e nos traz a alegria que temos vindo a cantar nesta manhã. E voltando ao texto de Lucas, no capítulo 22, voltando ao texto de Lucas, encontramos o Senhor Jesus, semelhantemente agora no versículo 20. Tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Nós podemos ficar de pé e enquanto os cálices são recolhidos, nós vamos entoar a terceira e última estrofe deste hino. Ai, Jesus, me abençoa, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Vai, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Novamente o mesmo. Os que acreditam que Jesus virá podem entoar novamente esta terceira estrofe. Só os que acreditam. Abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. O compromisso é público e mais do que isso é o compromisso que Deus está a ver, que nós cantamos, que desejamos honrar, servir o nosso Salvador. Que esta seja a realidade ao longo da nossa semana, que sejamos vencedores, guardados para a vitória, honrando sempre o nome do nosso Salvador. Nós vamos terminar o nosso tempo de culto
com uma palavra de oração. Vou pedir que nós possamos ficar em silêncio, sossegados. Vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus e Pai, a nossa gratidão por aquilo que Tu nos dás é a motivação que sentimos nesta manhã. Obrigado porque nós temos o perdão, temos a certeza da vida eterna, temos a Tua presença constante na nossa vida. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos tenham bondade de sentar e enquanto nós escutarmos o preslúdio, quero convidar a que em oração individual, silenciosa, possamos falar com Ele. Se quisermos hoje aceitar Jesus, façamo-o sem hesitação.